Você já ouviu falar de um país onde um homem pode ser preso por ser fotografado? Pois é. Não estamos falando da Coreia do Norte, nem da antiga União Soviética. Estamos falando do Brasil de Alexandre de Moraes, o laboratório de autoritarismo em pleno funcionamento. O alvo da vez, Felipe Martins, preso por... adivinha? Por nada. Por ser acusado de fugir para os Estados Unidos com o Bolsonaro, mas que não existe prova disso, apenas que ele esteve andando de Uber em sua cidade nos dias em que foi acusado de sair do país. Isso mesmo. Nenhum crime tipificado, nenhuma ação comprovada. Só uma prova, entre aspas, gigantes, extraída de onde? De uma matéria mentirosa no Metrópolis de Guilherme Amado, o mesmo colunista que não esconde sua militância. Isso virou prova no Brasil. A distopia está oficialmente instaurada. Sadismo, né? Isso é sadismo mesmo. Já ficou bem claro que Alexandre de Moraes ele quer destruir Felipe Martins. Destruir. A cada declaração dele, a cada manifestação nos autos. Já entendemos. Devolve às redes sociais, mas não pode postar. Não pode sair em foto do lado do seu advogado, o doutor Sebastião Coelho, ele ali num vídeo mostrando, olha, estamos aqui no fórum como nós precisamos estar toda semana. O que a sensação, Paula, eu vou ser bem honesta, é que Alexandre de Moraes, ele esticou tanto a corda, nesse caso do Felipe Martins, o que ele está cobrindo agora, tentando esconder? Ou quem ele está tentando proteger nesse caso? Porque esse caso do Felipe Martins em relação à entrada fraudulenta dele nos Estados Unidos, isso não tem mais volta, isso vai chegar onde tem que chegar. O ministro Alexandre de Moraes, querendo ou não. Isso saiu da esfera do Alexandre de Moraes, das mãos do Alexandre de Moraes, do controle do Alexandre de Moraes ou de qualquer pessoa envolvida nessa fraude no sistema migratório dos Estados Unidos da América. Então a sensação, ele sabe, é minha opinião, como ele sabe que ele não tem mais controle sobre isso, que a única pessoa que pode chegar nos Estados Unidos e desistir de tudo, por exemplo, doutora Ana Bárbara, que é advogada de imigração do Felipe Martins dos Estados Unidos, ela pode chegar ali para o juiz da Flórida, de Tampa, e dizer, olha, estamos desistindo de tudo, porque por razões não precisa ter razão nenhuma. Né? Eu acho que é isso que o Alexandre de Moraes quer, porque é a única maneira para que esse processo saia da esfera da completa investigação. Só que, mesmo se isso acontecesse, Paula, eu acho que não sairia mais da esfera da investigação, porque agora não é questão de justiça para Felipe Martins ou não. É questão de soberania nacional, é questão de segurança nacional. Mesmo se a doutora Ana Bárbara chegasse para a justiça americana e dissesse estamos desistindo de tudo por motivos outros e não queremos mais dar sequência a esse processo. Mesmo se eles fizessem isso, o governo dos Estados Unidos seguiria investigando, Paula. Portanto, se o Alexandre de Moraes continua fazendo essa pressão, essa barbárie sádica contra a Felipe Martins, na esperança de que eles desistam dessa ação nos Estados Unidos, porque isso pode chegar até no nome do ministro, a gente não sabe. Não sabemos quem está envolvido nessa fraude no sistema migratório. Mesmo se Alexandre de Moraes achasse isso, esse processo dos Estados Unidos não para mais. Esse processo já está na mesa de assessores do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e inclusive de assessores do Tom Homan, que é o czar da fronteira. As fronteiras e o sistema de imigração dos Estados Unidos estão sendo levados muito a sério pela administração Donald Trump. Agora, para finalizar, Paula, o que o Alexandre de Moraes faz é a criminalização da imprensa. A imprensa não vai poder mais fazer o seu papel, porque o Alexandre de Moraes não quer fotos do Felipe Martins, e o Felipe Martins é o primeiro nome. Qual o próximo nome que a imprensa não poderá cobrir, discutir, entrevistar, enquanto Lula foi entrevistado na prisão, foi louvado, enaltecido, homenageado, visitado? Então, Paula, é um absurdo e eu vou deixar público aqui um pedido, embora eu acho que não vai acontecer. Uma manifestação da OAB, não a OAB de Minas, de Goiânia, do Sul, a OAB nacional do senhor Simonetti, uma manifestação contundente, porque, como o doutor Sebastião colocou no Jornal da Oeste hoje, só eu colocando um saco na cabeça do Felipe Martins e escondendo o Felipe Martins, cenas que a gente só vê com pessoas que são sequestradas. E nesse caso, faz sentido. Felipe Martins foi sequestrado pelo narcisismo e arrogância do Alexandre de Moraes. Mas calma que piora. Moraes permitiu que Felipe vá ao julgamento, mas impôs condições surreais. Segundo o doutor Sebastião Coelho, as medidas de segurança são tão absurdas que cogitaram até levar o cara coberto com um cobertor do hotel até o STF. É isso mesmo que você ouviu. Olha a situação em pleno Brasil de 2025.
Um homem precisa se esconder como um fugitivo para comparecer ao seu próprio julgamento. E por quê? Porque se alguém, seja quem for, inclusive a imprensa, ousar tirar uma foto ou filmar Felipe Martins, ele pode ser preso na hora. Repito, ele pode ser preso não pelo que fez, mas pelo que outra pessoa fizer. Isso é insanidade institucionalizada. Liberdade de imprensa? Rasgada. Liberdade individual? Enterrada, devido ao processo legal, só se for para quem agrada o sistema. Medidas cautelares, né? Inclusive proibição de sair da cidade onde mora, que é Ponta Grossa, no Paraná. Em razão disso, nós pedimos autorização para o deslocamento dele a Brasília e foi autorizado. O ministro autorizou que ele viesse a Brasília para estar no próprio julgamento. Mas na decisão, ele colocou o seguinte, que o Felipe deveria se deslocar do aeroporto até o hotel e até o Supremo Tribunal Federal, esse trajeto. Nós entramos com a petição informando os horários de voo, de chegada e saída, e também o hotel, o grupo hoteleiro, onde possivelmente ele iria ficar hospedado, e depois confirmou que ele está hospedado no Kubitschek Plaza e saía está no processo. Bom, diante desse fato, nós pedimos esclarecimento ao ministro. Senhor ministro, ele lá em Ponta Grossa, ele pode se deslocar na cidade, nos limites territoriais do município de Ponta Grossa. Ele pode se deslocar aqui em Brasília, pode ir, por exemplo, a um restaurante, ou visitar um amigo, não chegamos a citar exatamente isso, estou dando um exemplo, né? E, para nossa surpresa, veio hoje a decisão do senhor ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não, que ele já estava fazendo uma concessão, permitindo o Felipe Martins vir a Brasília, né? E que o trajeto dele era hotel, aeroporto, Supremo Tribunal Federal, hotel, aeroporto. Mas aí veio uma ameaça na decisão, dizendo que se fosse divulgada qualquer imagem dele, da sessão ou do público, ele poderia ter imediatamente a prisão preventiva decretada. Então, veja, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão contra a imprensa. Você imagine que o Felipe Martins vai ao Supremo e sem ter dúvida. Amanhã, no horário que já combinamos, né, a gente foi até agora há pouco, eu vou buscá-lo no hotel e nós vamos juntos para o Supremo Tribunal Federal. Agora imagine nós chegarmos lá na entrada do Supremo Tribunal Federal, está toda a imprensa lá, pelo menos eu creio que vai ter uma boa parte da imprensa, a imprensa cumpre com o seu trabalho jornalístico de informar um fato relevante para a nação, não porque o Felipe Martins queira ser relevante, mas diante da circunstância que ele foi colocado nesse processo, ele se tornou uma pessoa relevante. E amanhã eu espero que tudo isso acabe. Então, evidentemente que nós vamos fazer o trajeto até o Supremo Tribunal Federal. Agora imagine, a Oeste está lá, o Christian fazendo a reportagem, né? E filma o Felipe Martins e coloca qual a responsabilidade que o Felipe Martins tem sobre isso. A outra alternativa seria se nós deslocássemos do hotel com ele coberto, com um cobertor. Quer dizer, isso é um absurdo completo, absoluto, né? Isso não pode acontecer mais. As imagens de dentro do Supremo Tribunal Federal, da sessão, elas são geradas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vocês viram no julgamento do primeiro grupo, do presidente Bolsonaro, várias vezes mostrou a imagem do presidente Bolsonaro. Então, lá dentro, se o ministro não quer que mostre a imagem do Felipe, basta que a TV Justiça não faça a geração dessa imagem. Agora, seria o fim do mundo, sabe, Gessiane? Você punir uma pessoa por ato em terceiros, né? Como ele já puniu o Felipe Martins, porque apareceu uma postagem ao meu lado, mas ali ele estava ao meu lado, porque eu o convidei para ficar ali ao meu lado, calado, sem falar nada, foi multado em R$20 mil e ameaçado de prisão, que até agora também não foi deliberado sobre isso. Então, nós vamos tranquilamente para o Supremo Tribunal Federal amanhã. Eu e mais uns 3 colegas advogados, o doutor Edson, o doutor Marcelo, o doutor Ricardo, nós iremos juntos com o Felipe Martins, também o doutor Alex Sarkis, que é o das prerrogativas do Conselho Federal da OAB, está designado, vai nos acompanhar para não acontecer mais uma prisão minha, né? Daqui a pouco vão brigar comigo, Sebastião, você agora está virando cadeieiro velho, né? Toda hora está sendo preso, né? Então isso não fica muito bem para um senhor de 70 anos de idade que ocupou o cargo de desembargador por mais de 30 anos aqui no Brasil. A ordem de prisão não depende mais da sua ação, mas da câmera de um jornalista ou de um celular aleatório. O Supremo Tribunal Federal se transformou em uma roleta russa jurídica, e quem não se curva ao Xandão corre o risco de virar manchete ou presidiário. Aliás, alguém ainda consegue defender isso sem se contorcer de vergonha? Enquanto isso, os verdadeiros criminosos, aqueles que rasgaram a Constituição, aqueles que comandaram esquemas bilionários de corrupção, seguem soltos, dando asilo a corruptos, fazendo live, ganhando medalha e sendo bajulados pela velha imprensa. E agora? Agora estamos diante de um novo patamar. Um homem julgado sob ameaça de prisão por ser visível. Um julgamento onde a presença da OAB serve mais como testemunha da vergonha do que como defesa da justiça. O caso do Felipe Martins derrubará autoridades aqui neste país. Derrubará autoridades aqui neste país. Nós temos mais uma informação do relacionamento familiar de uma pessoa da OEA com policiais, que eu estou só deixando a dica.
não é? Só deixando uma pista, mas que nós temos bala na agulha, nós temos e muita. Ainda temos a esperança de que o que Dr. Sebastião Coelho disse, o caso de Felipe Martins derrubará autoridades neste país. Chegue à tona e seja jogada no ventilador. Isso é tudo o que esperamos. Porque do jeito que vai, não é só a liberdade do Felipe que está em jogo, é a de todos nós. Se isso não te revolta, meu amigo, ou você não entendeu nada, ou defende o autoritarismo, que é ainda mais grave. Mas se você, assim como eu, ainda tem sangue correndo nas veias e nojo do que estão fazendo com o Brasil, compartilha esse vídeo. Mostre para o seu amigo que ainda acha que estamos numa democracia. Manda para aquele parente que acha que isso tudo é teoria da conspiração. E não sai daqui sem assistir o vídeo que eu fixei aqui. Nele eu mostro a vergonha internacional que é Luiz Roberto Barroso, o outro homem da democracia, mestre das fake news para tentar livrar o couro, que foi desmascarado lá fora, mas segue blindado por aqui. A luta é diária, e por aqui a verdade não será silenciada. Até o próximo vídeo, se a censura deixar.